Henker que vive duas vezes. Capítulo 490. Registros de Akasha, 9. Yeon-woo, Shannon, Aryong e o Lorde Vampírico olharam para o demônio celestial em estado de choque. Mas o demônio celestial apenas encolheu os ombros, como se não soubesse qual era o problema. Essa reação chocou Yeon-woo ainda mais. Pelo que ele sabia, o Rei Negro sempre foi uma figura respeitada pelos deuses e demônios e uma figura paterna para os deuses do outro mundo. Ele presumiu que a razão pela qual não conseguiu identificar o Rei Negro era porque ele era um deus progenitor como a Mãe Terra, mas ainda um ser ainda mais supremo do que ela. Mas foi o demônio celestial quem o exilou no vazio. De repente ele se lembrou do folclore transmitido pelos orques. No início, os sonhos circulavam interminavelmente na escuridão. Então, a luz floresceu de repente e os sonhos acordaram. A escuridão começou a lutar com a luz para recuperar seus sonhos perdidos. Uma luz apareceu de repente na escuridão, afinal, seu palpite de que a luz era o demônio celestial estava correto. Por que você parece tão surpreso? É a primeira vez que você vê uma celebridade? O demônio celestial sorriu e penteou o cabelo para trás. Seu tom e atitude lembraram Yeon-woo do Rei Macaco. Bem, para ser exato, fui eu quem o deixou impotente, e aqueles que estavam abaixo de mim o prenderam no vazio. Mas é a mesma coisa, certo? Yeon-woo ficou sem palavras. Graças a isso, perdi todas as minhas forças e fui forçado a descansar. É por isso que minha mente está na biblioteca Shandong. Preciso aprender mais sobre gnose. Yeon-woo não tinha ideia do que era gnose, mas sentiu a névoa em sua cabeça se dissipar. Então a torre é. SH. O demônio celestial colocou o dedo na boca e interrompeu Yeon-woo com um sorriso. Já chega de detalhes. Você consegue ver isso? O demônio celestial levantou o braço. Uma leve luz iridescente tremeluziu, revelando correntes brancas. Pareciam as mesmas correntes nos braços de Yeon-woo, exceto pela diferença de cor. O que é aquilo? Ferro divino, também conhecido como a lei da causalidade. Restrições que prendem todos os imortais e mortais na torre. Faz mais sentido se eu chamar isso de sistema? Yeon-woo ficou chocado novamente. Ferro divino, lei da causalidade e sistema. Todos se referiam à mesma coisa? Ele não conhecia a lei da causalidade que prendia os seres no 98º andar e também se aplicava aos jogadores. Não, suponho que seja óbvio, de certa forma. O sistema conferiu força aos desafiantes que desejavam subir nos andares. Porém, se o sistema desaparecesse, toda essa força congelaria. De certa forma, era possível chamar isso de restrição. Quanto mais forte um jogador ficasse, mais ele ficaria preso ao sistema. Isso dá aos fracos a chance de se tornarem fortes, mas também os limita ao mesmo tempo. E quando alguém se torna um ser transcendente, o sistema terá controle total. É como uma coleira para conter pessoas que não podem ser controladas? Era algo que poderia limitar até mesmo o demônio celestial, que era poderoso o suficiente para derrotar o Rei Negro. A torre não era o que afirmava ser. Era uma prisão onde os fortes podiam ser contidos. Os jogadores que o desafiaram foram os mais fortes dos seus mundos de origem. A torre os atraiu com oportunidades para se tornarem mais fortes e alcançarem a divindade, e então os prendeu. Quem poderia ter criado esta armadilha? Ele não conseguia imaginar um ser tão supremo que pudesse prender o Rei Negro e o demônio celestial. Ele queria perguntar se seu palpite estava correto, mas engoliu as palavras. Não posso. Sua pergunta apenas amarraria o demônio celestial com mais força. O demônio celestial sorriu como se pudesse ler seus pensamentos. Você provavelmente quer aprender tudo, mas não há necessidade de pressa. Quanto mais alto você estiver, mais poderá ver. Você provavelmente já vê muita coisa em sua posição e abrirá os olhos para ver mais no futuro. Ele cruzou os braços, mas procurar pelo Rei Negro. HM. Entendo. Você é o atual sucessor do Rei Negro? Yeon-woo deu um passo para trás. O demônio celestial havia selado o Rei Negro no vazio, então era natural que eles também fossem inimigos. Do que você tem tanto medo? Você acha que eu machucaria uma criança como você? Yeon-woo não falou. Eu não tenho nenhum hobby como esse. Assediar uma criança não é certo. Por que eu faria isso? Mas o Rei Negro pode despertar por minha causa. Você entendeu tudo errado. Mesmo que eu tenha lutado com o cara, não somos inimigos. Eu só bati nele porque ele não conseguiu se recompor. Se ele acordar, isso faz parte do processo do universo, então não tenho planos para impedi-lo. Bem, é claro, existe o perigo do universo acabar. Ele levantou um canto da boca. E não acho que o mundo que formei até agora seja tão fraco. Tudo acontece de acordo com os caminhos da natureza. Yeon-woo ainda não entendia o que ele estava dizendo, mas podia ver que o demônio celestial estava orgulhoso do caminho que percorreu, acreditando firmemente que ninguém poderia destruir o que ele havia alcançado. Sua confiança em suas realizações comoveu Yeon-woo. Somente os seguros poderiam sorrir como o demônio celestial. Eu poderia ser assim algum dia também? Yeon-woo se perguntou se algum dia seria como o demônio celestial. Depois que seu irmão desapareceu, ele foi constantemente perseguido e aquele sorriso parecia fora de alcance. Jeong-woo. Sim, o demônio celestial se parece com Jeong-woo. O demônio celestial continuou sorrindo de maneira deslumbrante enquanto apontava para um canto. Vá até lá, você encontrará o que procura. Yeon-woo acenou com a cabeça em resposta. Os arquivos indicados pelo demônio celestial estavam nas profundezas da biblioteca Shandong.
Se o demônio celestial não tivesse guiado Yon-Woo, ele nunca o teria encontrado, pois era outra sala separada por uma parede do resto da biblioteca. Esta é a seção secreta de primeira classe. Você não tem direitos de visualização. Você não pode visualizar esta seção. Você recebeu permissão para visualizar com a autoridade de um bibliotecário de classe especial. Um dos direitos de visualização premiados será usado. Normalmente, este não é um lugar que você possa visitar, pois ainda não exuviou ou transcendeu. Yon-Woo olhou para os livros. Eles eram todos de cores diferentes. Alguns exalavam escuridão, enquanto outros brilhavam com uma luz ofuscante. Ele podia sentir uma energia divina deles. Mas como meu potencial futuro oponente quer ver, pensei em ser generoso. O demônio celestial saiu depois de dar um tapinha no ombro de Yon-Woo, dizendo que Yon-Woo poderia olhar em volta até usar todos os seus direitos de visualização. Balançar. O Lorde Vampírico saiu de Vigrid e ficou rígido enquanto examinava os arquivos. Esses registros detalhados do início e origem do tempo. Este lugar deve ser restrito até mesmo aos deuses da criação ou aos deuses com classificação mais alta em suas sociedades. E ainda assim, o demônio celestial abriu este local de forma fácil e simples com sua autoridade. O Lorde Vampírico disse a Yon-Woo com uma expressão séria. Caim, o demônio celestial é definitivamente um ser maior do que jamais imaginamos. Alguém que despreza seres como a Mãe Terra e o caos rastejante. Nunca o transforme em seu inimigo. Shannon, Yeong e Rebecca também apareceram e concordaram com a cabeça. Ser magnânimo com alguém que um dia poderá ser seu oponente só poderia vir de uma confiança absoluta de que ninguém poderia derrotá-lo. Não era nem como se o demônio celestial fosse arrogante ou pretensioso. Eles estavam com medo dele porque não sabiam como lutar contra ele, presumindo que inevitavelmente entrariam em conflito depois que Yon-Woo conseguisse recuperar todo o legado do Rei Negro. Mas por outro lado, esta é uma oportunidade para nós. Todos os segredos que você procura estarão aqui. Neste momento, não vamos pensar em mais nada e apenas focar nisso. Tudo bem, vamos lá. Yon-Woo usou todos os seus familiares para examinar os arquivos. Eles não tinham muito tempo, então ele queria aprender o máximo possível. O caminho para a escuridão definitivamente estaria aqui. Eca, droga. Quem teria pensado que eu estaria lendo livros agora, quando nunca os li quando estava vivo? Shannon resmungou enquanto pegava um livro. Ele podia ler as palavras graças aos direitos de visualização, mas ainda pareciam rabiscos pretos para ele. Ele sentiu uma enxaqueca chegando e não tinha ideia do que estava lendo. Quando ele olhou para o lado, viu que Yeong havia se sentado, com o nariz enfiado em um livro. Já havia 6 livros empilhados ao lado dele. Você é esse tipo de cara? Yeong não respondeu. Eu pensei que você fosse apenas um lutador. Merda, serei comparado desfavoravelmente a você agora. Não importa o quanto Shannon reclamasse, Yeong não se mexeu. Ele parecia gostar de meditar durante seu tempo livre e também gostava de ler. Shannon suspirou e olhou em volta. Rebecca, que havia sido apóstola, estava focada em seu livro, e o Lorde Vampírico folheava as páginas de um livro com uma expressão estudiosa. Bu estava agindo como um louco porque agora podia ler os registros esquecidos, e os outros subordinados e o espírito Guai estavam ocupados lendo sob as ordens de Yon-Woo, embora não entendessem nada. E Yon-Woo? O que? Nada, você parece realmente humano pela primeira vez. Yon-Woo havia parado de ler e esfregava os olhos. Ele sentiu o sorriso maligno de Shannon e franziu a testa. Shannon apenas sorriu atrevidamente e Yon-Woo ergueu o livro novamente. Rugas profundas apareceram em sua testa. Ao contrário de seu irmão leitor ávido, ele nunca gostou de livros. Diferença de horário. Yon-Woo não estava apenas tendo problemas para ler. Ele também estava focado em analisar e organizar as informações que seus subordinados absorviam. Com a estrutura do conhecimento do dragão e sua conexão com Laputa, ele conseguiu aprender algumas coisas rapidamente. A primeira foi a identidade do Rei Negro. Assim como a Mãe Terra tinha muitos nomes, o Rei Negro também tinha. Mas a maioria deles eram metáforas vagas. Grande Fenda, Ovo do Caos, Redemoinho Infinito, aquele no Abismo Fervente. Nenhum realmente forneceu uma identidade real. Foi porque ele já existia antes mesmo de os universos e dimensões nascerem. Ele não estava preso ao espaço e ao tempo e transcendeu tudo. Ele foi considerado cego porque podia ver além da visão. Ele foi chamado de estúpido, porque conseguia pensar além do pensamento. Ele era um ser imprevisível até mesmo para os deuses e demônios e para os dragões que buscavam a verdade. Não era exagero chamá-lo de vazio que existia antes do universo começar. O demônio celestial era diferente. Ele também tinha muitos títulos, como a luz do começo, aquele que existe por si próprio, Ahura Mazda, Mitra e Vairocana, para citar alguns. No entanto, eles foram claros e precisos. Todas as lendas ou folclores tinham vestígios dele. Na lenda da seita Shan e Jie, Suiren manuseou o fogo e deu conhecimento aos humanos. Nas lendas do Olimpo, a civilização começou quando Prometeu deu fogo aos humanos. A maioria das lendas começou com o acendimento do fogo e o desaparecimento da escuridão. Até o universo começou com uma tênue explosão de luz. A escuridão representava o caos, a ignorância e o medo do desconhecido, enquanto a luz representava a civilização que derrotou o medo. O demônio celestial era a centelha, a luz.
A escuridão desapareceria diante de um grande incêndio. O conhecimento e a sabedoria derrotaram a desordem e a ignorância. Porém, a escuridão sempre existiu e esperou que o fogo se apagasse. O medo do desconhecido sempre espreitava. Isso significou desde as lendas da criação até o presente. O impasse entre o Rei Negro e o demônio celestial nunca terminou, mesmo que um desses personagens estivesse preso no vazio e o outro na biblioteca Shandong. Mas eles estão sempre tentando a ressurreição do Rei Negro. A ruína de Cronos e a queda de Luciel dos céus foram incidentes que resultaram de tentativas de despertar o Rei Negro do vazio. Acontecia o mesmo no mundo inferior, onde havia seguidores do Rei Negro como Fausto e o Lorde Vampírico. Grupos secretos e jogadores que perseguiam o poder do Rei Negro ainda existiam, e Yon-Wu entre eles, e enquanto eles estivessem por perto, o poder do Rei Negro não desapareceria. Isso é uma loucura. Ele sentiu arrepios nas costas porque parecia que havia espiado o outro lado do universo. Por que Jeong-Woo e eu estamos envolvidos neste negócio ridículo? O pensamento de repente lhe ocorreu. Por que um par de gêmeos comuns foi envolvido em uma briga entre dois seres cósmicos? Eles nunca tiveram qualquer intenção ou sequer pensaram em interferir com o Rei Negro ou com o demônio celestial. Seu irmão queria apenas curar a mãe e vingar o irmão. Ele simplesmente não entendeu. Havia um segredo de seu nascimento que eles não conheciam? Caramba! Pensamentos sobre o pai deles surgiram em sua mente, mas ele rapidamente balançou a cabeça. Este também era um segredo que ele descobriria se encontrasse a alma de seu irmão. Não havia necessidade de pensar nisso agora e havia outros assuntos sobre os quais ele estava curioso. Após a criação do universo, como surgiram os deuses e demônios e o que os separou dos deuses do outro mundo? Por que a torre foi construída e por que os seres transcendentes estavam presos lá dentro? Qual era a identidade dos seres que trouxeram o Rei Negro? Você não está qualificado para visualizar esta sessão. Você usará uma visualização, certo? Mas mesmo essas questões não eram importantes. Assim que o tempo acabou, ele usou seu segundo direito de visualização sem qualquer hesitação. Tenho que encontrar o caminho para a escuridão, mesmo que eu use todos os meus direitos de visualização aqui. Para fazer isso, ele precisava de uma melhor compreensão do Rei Negro. Claro, não havia necessidade de aprender tudo sobre ele, e Yon-Woo já sabia no que deveria se concentrar. As revelações. Era a cópia original da Tábua Esmeralda. Foi algo que o caos rastejante disse que nunca poderia lhe dar. Se Yon-Woo possuísse o objeto que continha os registros de todos os universos e dimensões, o começo e o fim, a história e os registros do espaço e do tempo, ele não entenderia o Rei Negro e o caminho para as trevas. Ele não apenas aprenderia como usar o Cast of the Black King, mas também a Stone of Sin. Você usou um direito de visualização. O banco de dados da cópia original das revelações está sendo recuperado. A aparência dos arquivos ao seu redor mudou, revelando uma nova forma. Um papiro apareceu. Parecia tão frágil que parecia que iria desmoronar se ele tocasse. Naquele momento, a pedra do pecado em seu coração tremeu, como se o incitasse a se apressar e dar uma olhada. Quando ele tocou o papiro, ele tremeu. A poeira flutuou no chão. Foi isso. Ele podia sentir isso em seu intestino. Ele puxou para fora. Você espiou uma parte dos segredos esquecidos do início. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Você usou sua última visualização corretamente. Você aprendeu a maioria dos segredos esquecidos do início. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Yon-Woo leu as revelações como um louco. Ele nem sabia quanto tempo havia passado. Graças a isso, sua alma ficou fora de controle. Como se tivesse recebido vitaminas. A pedra do pecado tentou se ajustar a ela, e os fatores dracônicos, demoníacos e divinos responderam ativamente às modificações. Rachadura. Quando ele atingiu seu limite, duras escamas de dragão cresceram ao longo de sua pele e resíduos vazaram entre elas. Aos poucos, suas exúvias foram caindo. Foi o início de sua exuviação. O sexto passo do despertar está sendo tentado. Seus fatores dracônicos, divinos e demoníacos estão se combinando para se transformar em uma nova característica. A metamorfose está começando.